Vivemos em um período sem precedentes. De repente, o mundo parou. Tudo mudou. A prioridade passou a ser a saúde, o combate ao Covid-19 e um único olhar para o coletivo. Empatia, solidariedade, cidadania, cooperação serão valores essenciais para a retomada econômica do Brasil. E a união será a chave do sucesso para um novo recomeço. Agora é a hora de movimentar o comércio e a prestação de serviços. Para com isso, também aquecer a indústria. Vamos valorizar os produtos fabricados no Brasil para a geração de empregos. Você, cidadão brasileiro, tem um importante papel na recuperação da economia. O apoio aos pequenos negócios, ao empreendedor, ao empresário local, será fundamental para o momento da retomada. Ajude o comércio de Piracicaba. Prestigie o comércio do seu bairro. Compre de quem sempre esteve com você durante tantos anos. O momento é agora. O comércio, o serviço e a indústria são grandes geradores de empregos e renda. Com a valorização da nossa economia, escreveremos um novo capítulo na história. Juntos superaremos tudo isso. A CIP, Força do Empreendedorismo. Uma ótima noite de quarta-feira para você que acompanha aqui os perfis da CIP Escola de Negócios no Facebook e também no Instagram. Você seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma OnLive. Este projeto aí que já passou de um mês e que tem as lives, na verdade de 2 meses, né? Tem as lives semanais, todas as quartas-feiras, sempre com muita novidade, com muitos assuntos interessantes e que fazem parte do nosso dia a dia, porque é uma forma de a CIP Escola de Negócios proporcionar conhecimento a você, principalmente nesse momento diferenciado, e agora de forma online, para você que está na sua casa, para acompanhar e interagir conosco também. Você pode, inclusive, mandar as suas perguntas, que a gente repassa aqui para a nossa participante de hoje, do OnLive, que falará sobre Não Sabote o Seu Sucesso. Antes, só um recadinho, é que nos dias 4, 11, 18 e 25 de agosto, prepare-se, você que já está acostumado a acompanhar todos os anos o grande congresso empresarial da CIP. Nós teremos, sim, este ano, num formato diferenciado, virtualmente, claro. Então, repetindo, nos dias 4, 11, 18 e 25 de agosto, o Congresso Empresarial da CIP 2020. Fique atento às redes sociais da CIP Escola de Negócios e da CIP Piracicaba para saber mais, para já se informar e não perder o Congresso Empresarial deste ano. Não sabote seu sucesso é o tema da nossa OnLive de hoje com Suzana Faé, que é palestrante, hipnoterapeuta, coach e especialista em mapeamento comportamental e inteligência emocional. Suzana, seja bem-vinda à nossa OnLive de hoje, tudo bem? Obrigada pela sua participação, uma ótima noite para você. Oi Lilian, boa noite, tudo ótimo com você? Tudo bem também. Vamos falar um pouquinho sobre de que formas nós sabotamos o nosso sucesso? Vamos, é um tema que é essencial para todo mundo, né, Lilian? A gente acha que não, mas a gente se sabota sem perceber. Exatamente. E até vou perguntar para você várias coisas nesse sentido, porque quando a gente fala de autossabotagem, parece que é um termo que a gente conhece, mas eu acho que é bem mais profundo do que a gente possa pensar, né? Uhum. É sim, a autossabotagem a gente não percebe, isso que é o mais perigoso, né? Muitas vezes a gente acha que é algo que é da nossa essência, mas muitas vezes a gente está realmente se sabotando, né? E o que é esse se sabotar? É impedir de eu ter sucesso. E quando a gente fala sucesso, é na carreira, é nos meus negócios, é na minha vida como um todo. Então, todos os tipos de comportamentos e pensamentos que atrapalham a gente de seguir em frente
ou que faz eu gastar muito mais energia que eu gastaria normalmente, é autossabotagem, é algo que eu poderia fazer de uma forma mais saudável, ou fazer, né, porque às vezes a autossabotagem leva a gente a procrastinar, e eu acabo não fazendo devido à autossabotagem, isso que a gente vai falar um pouquinho mais detalhadamente, que aí o pessoal vai com certeza se identificar. Pelo menos em 1 ou 2 sabotadores, todo mundo se identifica, porque todo mundo tem a autossabotagem, em níveis maiores ou menores, mas a gente tem sim no nosso dia a dia. Como é que a gente classifica a autossabotagem, só para a gente começar a perceber se a gente pratica a autossabotagem ou não? Vamos lá. Bom, a gente tem 10 tipos de sabotadores diferentes. É um conteúdo que é bem extenso, então eu vou falar de uma forma bem resumida, porque senão vai ficar muita coisa aqui. Então, são 10 tipos. Como que eu consigo identificar, né? Se eu estou me sabotando, quais os tipos de autossabotagem? Vou dar exemplos macros aqui. Quando eu não me sinto capaz, quando eu vou deixando as coisas para depois, toda vez que eu percebo, para ficar mais fácil para identificar. Vamos colocar que a autossabotagem é assim. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você está ali no mar e você quer ir para a beira da praia. O que seria o correto de você fazer? Eu vou a favor da correnteza, deixa eu aproveitar a onda para eu ir lá para a areia, porque fica mais fácil. Você chega no seu objetivo sem demandar tanta energia. A autossabotagem seria mais ou menos assim: eu quero chegar na areia, ao invés de eu ir no embalo da onda, né, de eu aproveitar, para isso ser mais fácil, eu começo a nadar contra a correnteza. Então, eu faço um esforço muito maior para atingir os meus resultados, para atingir aquilo que eu quero. Então, a autossabotagem está muito relacionada a isso. Então, existe autossabotagem, por exemplo, de perfeccionismo. Quando eu era novinha, não sei se aprendeu dessa forma também, eu ia fazer entrevista e já me falavam, ó, se perguntar algum defeito seu, fala que é perfeccionismo, porque perfeccionismo é bom. E, na verdade, é muito autossabotagem. Se eu estou buscando fazer as coisas com qualidade, né, dentro dos meus negócios, dentro da minha profissão, perfeito. É essencial que a gente busque a melhoria contínua. Mas a partir do momento que esse perfeccionismo faz, às vezes, eu me criticar muito, eu ser muito crítico com relação aos outros, ou até mesmo procrastinar, é autossabotagem. Porque tem pessoas, para você ter uma ideia dessa questão do perfeccionismo, Lilian, que demora um e-mail, é um e-mail de 2 linhas. Essa autossabotagem está tão grande que a pessoa, ao invés de levar 5, 10 minutos chutando alto para mandar esse e-mail, leva 20, 30, porque aquele perfeccionismo está tão grande que impede ela de fazer em um tempo hábil maior. Então, até coisas que às vezes a gente acha, é bom desde que não seja extremo. Senão, isso acaba te sabotando. Até a questão de realizar muitos, né? Existe um sabotador que todo mundo acha ele ótimo. Fala, não, esse aqui não é sabotador, que chama hiperrealizador, que todos eles têm nomezinhos, assim. E o que é esse sabotador? É um sabotador que faz você querer fazer. A sensação desse sabotador é que, assim, eu só vou ser bom se eu fizer um monte de coisa. Se eu fizer um monte de atividade, entregar um monte de projetos, começar novas coisas. Só que a partir do momento, entreguei um projeto, lancei um produto novo, e eu não paro para comemorar essa vitória, para ver essas conquistas, eu não gero serotonina na minha mente. Então eu não fico motivada, eu não tenho energia, eu fico sempre buscando, e aí gera ansiedade, e eu acabo me sabotando. Então, são percepções assim, de tudo que for extremo, geralmente está relacionado à autossabotagem. Pode ser o extremo do fazer, o extremo da qualidade ou a procrastinação. Então, os 2 extremos estão relacionados para começar a se identificar assim de, tô me sabotando mesmo. Ou de um lado ou do outro, né? Sim, isso Neste mesmo. caso, o último exemplo que você citou, ou a gente com certeza se viu em alguma situação relacionada a isso, seja até no procrastinar também, que é um exemplo que você deu um pouco antes, ou conhece alguém, lembrou de alguém nesse caso, que é classicamente o procrastinar, é aquele que deixa tudo para depois mesmo. Vou guardar esse e-mail aqui, depois eu leio, vou comprar esse livro, depois eu leio. Quem nunca fez isso? Uhum. Ou aquela pessoa que vive com um pé em cada barco, ou até mais do que isso, ela começa a focar num curso X, que não é da área dela, ao mesmo tempo ela está fazendo outra coisa e vai procurar uma outra coisa. Ela nunca está satisfeita com nada, ela vai fazendo coisas diferentes,
mas que não necessariamente a levam para um lugar porque ela perdeu o foco, é isso? Isso mesmo. Para você ter uma ideia, teve uma pessoa que eu atendi que ela estava com 14 cursos em aberto. E era muito relacionado ao perfeccionismo, achar que não estava bom o suficiente. Ah, deixa eu fazer mais um curso, mais um curso, mais um curso. Não conseguia concluir nenhum, não conseguia dar andamento à transição de carreira dela, que ela queria ser empreendedora. Porque é tanta informação, é tanta busca, que já é claro que esse é um exemplo bem extremo, mas para ficar fácil de entender, né? E existe também um tipo de autossabotagem que faz a pessoa pular de uma coisa para outra, né? Esse exemplo do curso tinha a questão do perfeccionismo, mas existia um sabotador que ele faz a gente se empolgar no começo com algo. Ai, que legal, vou fazer esse projeto novo, vou lançar esse produto, vou divulgar nas redes sociais. Perdeu a graça, deixei para o próximo. Então é como se iniciasse várias coisas e não conseguisse terminar. Isso também é autossabotagem, que a gente, às vezes, no começo não percebe. E aí, a hora que passa 2, 3, 4, 5 anos, fala, nossa, olha o que eu fiz comigo. E tem hora, Aline, que o negócio é tão sutil que às vezes a gente acha, não estou me sabotando. Por exemplo, vou lançar um produto novo. Vamos colocar que é um produto digital, preciso lançar esse produto novo. Agora estou trabalhando home office. Então, deixa eu organizar isso aqui em casa, deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo. Acaba se enchendo de atividades que não levam ao resultado e depois fala que não teve tempo. Mas não é a sua mente te sabotando para você não focar naquilo que pode gerar um desconforto, que pode ter uma insegurança, você acaba colocando outras atividades na frente. Então, às vezes, a pessoa não tem a percepção que está procrastinando, mas tá, a partir do momento que você coloca um monte de coisas na frente que não vai te trazer o resultado que você quer, é uma procrastinação, é estar deixando o seu sucesso realmente para depois, está deixando o que importa para depois. E esses comportamentos são, acredito que na maioria das vezes, involuntários, né, Suzana? Sim. Tem uma explicação científica ou dentro do seu ramo de especialização que explique isso? Por que a gente se autossabota, seja de qualquer forma, e por que a gente é autossabotador, seja qual dos 10 exemplos você tenha citado, né? Quais dos 10 tipos de sabotadores nós sejamos? Tem sim uma explicação. Os sabotadores, eles surgem lá na nossa primeira infância, para proteger a gente de alguma coisa. Só que aí, a hora que a gente cresce, eles crescem junto. Vou dar um exemplo de um sabotador que eu ainda não falei, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Tem um sabotador que ele chama hipervigilante. O hipervigilante, o que ele faz com a gente na fase adulta? É aquela pessoa que está sempre alerta, vendo onde tem o perigo, o que pode dar errado. Não é que ela é pessimista, mas que ela fica olhando todas as situações para ver o que pode dar errado. Eu vou dar exemplo de algo que teria que ser gostoso, mas para quem tem o hipervigilante acaba causando algum tipo de estresse. Vamos viajar para passear. O que quem tem o hipervigilante vai fazer? Uma preocupação, vamos cuidar para não perder o voo, para isso, para aquilo, mas não é uma preocupação normal, é sempre algo que é além, que traz uma ansiedade. E por que esse sabotador inicia, né? Por que essa pessoa tem esse sabotador? Porque lá na infância aconteceu algo, geralmente são pais que são muito cuidadosos, sabe aqueles pais super protetores? Teve uma pessoa que eu fiz atendimento, que fez processo de coaching comigo, ela tinha esse sabotador. Isso atrapalhava até na carreira dela, de dar novos passos, de se candidatar a vagas, porque e se der errado, e se não sei o quê. E o que a gente identificou? Ela mudou para várias cidades devido ao trabalho dos pais. E aí teve um momento que ela morou em uma cidade que era um pouco mais perigosa. Ela era criança, a mãe falava, não sai na rua, porque tem ladrão, porque não sei o quê, porque não sei o que lá. Às vezes até uma mãe, um pai falar para a criança, não coloca o dedo na tomada que vai dar choque, naquele momento serve para proteger. Só que tudo é da interpretação da criança, né? Como aquela mente vai entender. Então, se a criança interpreta que, nossa, o mundo é perigoso, isso acaba vindo para a fase adulta. Se naquele momento serviu para proteger aquela criança de não sair na rua e não ter algum perigo de ser assaltado, ou de não colocar o dedo na tomada que ia tomar choque, na fase adulta acaba travando de fazer as coisas, ou causando um desgaste muito grande. Aquela pessoa que tá esperando um WhatsApp, tá esperando uma ligação de uma resposta de um negócio que estava para fechar,
hora que toca já pensa, deu errado. Nossa, não vai dar certo. Por quê? Já fica pensando no que pode dar errado. Então, é uma proteção que nasceu lá atrás, mas na fase adulta acaba trazendo esse tipo de conflito. Às vezes, pessoas que fazem outro tipo de sabotagem, tem um sabotador que chama prestativo. É aquela pessoa que coloca todo mundo em primeiro lugar, menos ela. Deixa eu fazer para todo mundo, deixa eu pegar tudo. Por que esse sabotador geralmente nasce? É uma criança que aprende dessa forma, ou aprende com os pais, que tem que fazer pelos outros, e aí interpreta que, ser pelos outros, deixa eu me deixar lá atrás. Lá atrás. Ou tem uma pessoa que eu atendi que é muito interessante. Ela brinca, ela é muito brincalhona. Ela fala assim, Su, meu irmão era o inteligente, então eu tinha que ser legal. Né? E aí, o que aconteceu? Como o irmão dela era o inteligente, qual que foi a forma dela ser legal? Ela fazia tudo para todo mundo. Pra todo mundo. Ela ser engraçada, é aquela assim, faz isso para mim. Eu faço. Ou às vezes não é nem do só fazer, do se oferecer para fazer algo que não quer. Então, isso também é um tipo de autossabotagem. Vou dar mais um exemplo para ver se o pessoal vai conectando também. Pode ser, Lilian? Claro, fica à vontade. Tem um tipo de sabotador também, ele chama esquivo. O que é o esquivo? Teve uma pessoa que eu fiz atendimento ontem, que ele tem o esquivo e o esquivo está atrapalhando muito ele. O esquivo, ele faz a pessoa deixar tudo que gera conflito, tudo que é desagradável. Então, o próprio nome fala, ele faz você esquivar das situações. Então, eu tenho um projeto para entregar, que foi o caso dessa pessoa. Eu tinha um projeto para entregar, entreguei no último dia, senão eu ia perder. Tem uma briga ou tem algo que está incomodando, a pessoa não fala e vai se esquivando. É meio que se falasse assim para sua mente, deixa que aos poucos vai se resolver. Só que às vezes um problema que está ali, que é pequeno, que eu consigo resolver naquele momento, se eu não resolvo, pode parar, por exemplo, uma linha de produção, né? Posso parar de vender meus produtos, posso parar de fazer alguma coisa. E como que ele surge lá na infância? Pode ser de duas formas também. Ou um lar que às vezes a criança viu pai e mãe brigando, algumas situações que aí se esquivou para não participar daquilo, ou para ser o filho perfeito. Eu não quero trazer problemas para eles, aconteceu alguma coisa na escola, deixa quieto, vamos deixando quieto, vamos deixando quieto. E aí na fase adulta, vai deixando tudo tão quieto. Isso se potencializa, né? Isso, tudo potencializa. Eu gosto de dar o exemplo que é como se fosse, eu não sei se é da época de todo mundo, mas da minha já dá para entregar a idade. Que tinha o Tom e Jerry, não sei se você lembra, Lívia, se você assistia, que tinha, no Gato, eu nunca sei se o gato é o Tom ou é o Jerry, que tinha o anjinho e o diabinho. O sabotador é como se fosse aquele diabinho falando na nossa orelha, né? Dentro do processo era do Tom, normalmente, do gato. É o Tom. Pronto, isso entreguei a minha idade também. É que eu nunca lembro se o gato é o Tom ou é o Jerry, então era do Tom. O sabotador era como se fosse esse diabinho, então fica falando, você não é capaz, faz isso para fulano, controla tudo. Tem um sabotador que chama controlador também, que é aquela pessoa que quer pegar tudo para si, que quer controlar tudo, mas não gosta de ser controlado. E aí faz você ficar sobrecarregado. Então vem o sabotador como se fosse o diabinho, e existe o modo sábio, que é o modo que eu preciso trabalhar para ficar sempre, que é como se fosse o anjinho. Então a autossabotagem é como se fosse uma pessoa aqui na sua orelha, que lá na infância te protegeu de alguma forma, só que na fase adulta acaba impedindo muito a gente de fazer as coisas. E um ponto até para aliviar quem está assistindo e se identificando, é que todos nós temos, Lilian, todo mundo, sem exceção. E existe uma ferramenta que traz a quantidade, né, quanto está esse volume de autossabotagem ou não, mas todos nós temos, porque a criança, ela interpreta as coisas da forma que ela quer, né? Pensa que a criança é como se fosse uma parede em branco. Uma parede em branco, você bate um móvel ali, já fica aquela marca, você fala, fica nossa... marcado, Então, aquilo é uma proporção gigante, né? Quando eu falei o exemplo da briga dos pais, pode ser uma conversa ali que para a criança foi enorme. A gente na fase adulta não, é aquela parede que já bateu bola, já bateu pé, já bateu tudo. Se relar mais alguma coisa, tá tudo bem. Mas para a criança tudo tem uma proporção muito grande. E naquele momento serviu para proteger, mas a gente não pode deixar que isso afete o nosso dia a dia. Então, é importante da gente ir conhecendo, né, esses tipos de sabotadores. Se tem alguns exemplos aqui, né, do prestativo, de querer fazer tudo para todo mundo, o controlador, aquele que quer controlar tudo o tempo todo, o esquivo, que vai se esquivando dos problemas e pode levar, né, leva muito à procrastinação, o crítico, eu falei, não cheguei a falar o nome, que é aquela pessoa
que vai se criticando muito, que geralmente... Sabe aquela pessoa que se cobra, Lilian, quando você deita no travesseiro e fala, nossa, não tá bom. Recebeu um elogio, mas acha que ainda não tá bom o suficiente. É o crítico é uma tortura com a gente mesmo, né? Então, é importante o pessoal ir se conectando para conseguir realmente identificar e entender que todos nós temos, mas é importante a gente tomar consciência para conseguir lidar e não deixar que eles impeçam realmente o nosso sucesso. Legal. Tem uma pergunta aqui que veio pelo Instagram, da Damares Verderame, que é a coordenadora aqui do Conselho da Mulher Empresária da CIP. Obrigada, Damares. Ela está perguntando o seguinte, dentro de todo esse contexto, o comportamento normalmente é repetitivo. Como é que a gente faz para mudar isso? Vamos lá. O que acontece? Lá atrás, lembra que eu falei da parede em branco, né? Vamos usar a parede para ser o nosso cérebro. O nosso cérebro, quando a gente é criança, é uma parede em branco, então ele vai criando caminhos, que são chamados caminhos neurais. Então, para o cérebro economizar energia, o caminho neural, aquele caminhozinho dentro do cérebro, dentro daquela parede em branco, que mais passou é o caminho que ele costuma ir. Por isso que a autossabotagem, com o tempo, se a gente não trabalha, vai repetindo realmente esses comportamentos. Então, eu vou sempre procrastinando, eu vou sempre agradando todo mundo, eu vou sempre querendo controlar, eu vou sempre me cobrando. Tem um sabotador também que chama vítima, que é o me vitimizando da situação, achando que tudo de errado acontece comigo. Então, esses comportamentos estão repetitivos, porque eu criei um caminho dentro do meu cérebro, que ele já está acostumado, então ele vai por ele. Ligou e automático ali e continua assim, né? Isso, e é para economizar energia. Isso é bom para a gente, porque para eu andar, por exemplo, eu não preciso pensar, eu já vou dando um passo após o outro. Ele está economizando energia e está gravado no mesmo lugar que está minha autossabotagem. Então, para algumas coisas é incrível. E é importante a gente entender que os sabotadores, em algum momento, serviram para proteger a gente de algo e está tudo bem. Mas é possível eu mudar esses comportamentos. Como? Existe toda uma metodologia, existe todo um processo de coaching que a gente faz para isso, mas o principal é, a partir do momento que eu tomo a consciência, eu vejo qual comportamento eu quero colocar no lugar e eu começo a repetir esses comportamentos. Em um primeiro momento, não é no automático, né? É o se policiar, é começar a dar os primeiros passos, até que o cérebro se acostume a fazer um novo comportamento. Mas o primeiro passo é realmente eu tomar consciência, porque enquanto eu não vejo onde está meu piloto automático, não tem como eu mudar. Porque às vezes a gente enxerga que o meu comportamento, que comportamentos se repetem, mas eu tô vendo lá na consequência. Eu não tô vendo o meu sabotador que tá causando. Então o legal é o pessoal começar a identificar onde tá, entendi, eu tô querendo controlar, eu tô me esquivando, eu tô querendo tudo perfeito. E aí, a partir disso, começar a dar esse passinho para trás e falar, ô diabinho, vai para lá. Vamos começar a fazer isso diferente a partir de agora. Sim. E aí a gente muda, porque o nosso cérebro, eu gosto de falar numa linguagem mais fácil, mas só explicando, o nosso cérebro, ele tem neuroplasticidade. O que isso quer dizer? Ele tem a capacidade de criar coisas novas. Sabe igual quando a gente se machuca, que aí vai cicatrizando? O cérebro é a mesma coisa. Então é como se eu cicatrizasse esse caminho que ele está acostumado, e aí eu crio um novo caminho para ele começar a seguir, para que isso não se repita mais. Mas o primeiro passo é realmente a consciência, e aí vamos seguir um caminho diferente para a gente não se sabotar. Não sei se ficou claro, que eu dou uma empolgada aqui. Qualquer coisa você fala, Suzana. A gente está super entendendo. Acredito que o pessoal que está acompanhando também. E eu queria partir para o lado dos negócios, da carreira efetivamente. De que forma, pelos exemplos que você citou, de várias, mas, efetivamente, de que forma a autossabotagem pode ter um impacto negativo nos nossos negócios, na nossa carreira, e como é que a gente faz para reverter isso? Perfeito. Bom, ela tem num todo. O que eu acredito muito é que, assim, a mesma forma que vai afetar nos negócios e na carreira, vai afetar na sua casa, né? A gente é uma única pessoa, às vezes tem gente que fala, não, é só na carreira. Eu falo, mas e quando acontece tal situação? Eu faço o mesmo. Eu falo, sim, fazemos o mesmo. Então, como que isso pode afetar?
né, nos meus negócios ou na minha carreira. A procrastinação, por exemplo, ela vai afetar em todas as áreas, mas aí a gente precisa entender por que eu estou procrastinando. A questão do perfeccionismo, vamos lá. Primeiro, esse que é o chamado sabotador insistente. Quando o insistente ataca, o que pode fazer? Dentro da carreira, eu posso não entregar ou demorar muito para entregar os projetos e diminuir minha produtividade e ser cobrado por isso, ou às vezes não ter uma promoção ou não ter algo que eu desejo, porque eu demando tanto tempo fazendo algo e às vezes não precisa ser naquela régua de qualidade, porque quem tem o insistente é como se fosse assim, a meta é de 0 a 10, o insistente faz você ir lá para o 15. Então, não tem como eu esperar eu chegar no 15, vamos entregar o 10. Né? E para quem tem um insistente, por exemplo, é pensar que é melhor a gente fazer, né? Melhor feito do que o perfeito. Porque se eu deixar de fazer, vai ser muito mais grave do que eu não entregar no 15. Né? Então, é importante olhar para isso, porque existe também a procrastinação por conta disso. No negócio, a mesma coisa, né? Mais ainda, por quê? Se eu tenho uma proposta para enviar, um negócio para fechar, um cliente para visitar, e eu sinto que o meu produto, que o meu serviço não está bom o suficiente, é dinheiro que não está entrando no meu caixa, é o meu negócio que não está parando, né? Então, isso acaba impactando muito. Um outro exemplo, conectado totalmente com a pandemia, o hipervigilante, que é aquele que faz você ficar alerta em tudo. Agora, nesse momento de pandemia, para quem se identificou com esse sabotador, provavelmente vocês estão vendo um monte de notícias também, que vai alimentando a autossabotagem. E o que isso faz? Às vezes, eu tenho sócios. Aí o sócio dá uma ideia, eu já falo, não, é perigoso isso, não é perigoso isso. Eu acabo desmotivando, às vezes, os meus sócios, a minha equipe, não dando o próximo passo, porque eu tenho medo do que pode dar errado. Dentro da minha carreira, a mesma coisa. Às vezes eu dei até o exemplo da pessoa que eu fiz atendimento, que fez processo comigo, tinha ideias incríveis, mas procrastinava, percebe que cada um procrastina por causa de uma coisa, né? De uma forma, sim, sim. Não colocava em prática porque o medo de dar errado era tão grande que não conseguia dar o próximo passo, né? Então é começar a entender e ter a consciência que, não, é meu sabotador, deixa eu ir. Eu falo que uma coisa prática que dá pra gente fazer diariamente é assim, todo dia eu quero deitar frustrada ou orgulhosa do que eu fiz naquele dia? Eu quero sempre deitar orgulhosa. Então, mesmo que dá aquele gelo na barriga, vamos se orgulhar do que frustrar. Então, isso serve muito, né? A questão do esquivo, por exemplo, que também faz a gente procrastinar, faz se esquivar das situações. Dentro da carreira, pode gerar conflitos, né? Com o gestor, com os pares de trabalho, porque eu não falo o que não me agrada, eu não falo o que eu quero, eu vou deixando tudo para depois. Geralmente quem tem o sabotador esquivo é uma bomba relógio, vai guardando, a hora que essa pessoa explode sai de baixo. Então isso gera, né, um desconforto, tirando o desgaste emocional que gera. Todos os sabotadores, né, vão fazendo a gente ficar sem energia, sem motivação, então faz eu pensar que o meu negócio vai dar errado, que eu não sou capaz, que eu vou fracassar. E muitas vezes é de uma forma sutil, como eu estou falando, né? O esquivo dentro da carreira ou dentro dos negócios pode gerar o mesmo problema. Eu fiz uma venda, estou com a minha carteira de clientes aqui. Nossa, o cliente não retornou. Eu não vou retornar para ele, não, vou esperar mais 2 dias. E às vezes esses 2 dias o concorrente já foi lá. Né? Então, é ter esse cuidado e começar a tomar a consciência de falar. Existe uma das técnicas que a gente faz dentro do processo de coaching, é justamente desvincular o sabotador de quem eu sou, porque a partir do momento que eu começo a desvincular, que eu rotulo ele como se fosse o diabinho do Tom lá, ou como se fosse uma outra pessoa, a minha mente já começa a enfraquecer essa autossabotagem, porque eu entendo que isso não é minha essência, é apenas uma camada, pense como se fosse camadinha de cebola, sabe? É apenas uma camada que entrou na minha vida para me proteger, mas que eu posso fazer diferente a partir de agora. Vítima, mesma situação, para quem tem o sabotador do vítima, que está acontecendo provavelmente na pandemia? Nossa, olha que situação ruim. Ai, agora não tem jeito. Ai, o Brasil não sei o quê. Nossa, meu negócio não vai. É o sabotador falando. É claro que a gente precisa, né, ter fatos e dados e entender que a gente não está em uma situação normal. Mas quando isso te impede de fazer algo ou faz você ali se diminuir cada vez mais, para a sua carreira
vai fazer muito mal, porque você não vai ter energia para bater meta, para fazer suas coisas, para o seu negócio mais ainda, né? Porque a gente precisa de metas, a gente precisa de resultados e precisa estar bem para entregar aquilo que a gente se propõe para administrar o nosso negócio. Então, a partir do momento que eu vejo, como tá tudo ruim, como que eu quero tocar um negócio dessa forma, né? Então, é entender, eu tenho fatos, eu sei que é uma situação diferente, mas como que eu posso enxergar, né? Eu não sei se todo mundo aqui já viu, não sei se você já viu, Lilian, corre sempre na internet uma imagem que é um homenzinho dentro de um ônibus, de um lado da janela é tudo florido e do outro tá cheio de pedras, que fala tudo é a forma que a gente vê. E é justamente isso, né? Eu, por exemplo, trabalhei durante muito tempo desenhando processos, fazendo melhoria de processos nas áreas, quando eu trabalhava no corporativo. Gente, e eu adorava as áreas que eram mais problemáticas. Porque o meu sabotador não estava falando alto naquele momento, falava, gente, isso aqui que eu fizer na área já vai ter um resultado gigantesco. Mas eu poderia me sabotar e falar, essa área não pode deixar para depois, ou começar é muito difícil. Por que as áreas ruins só caem para eu olhar? Aí eu estaria me sabotando. Aí eu poderia, né? E quando a gente trabalha com melhoria de processos dentro do nosso negócio, ou quando a gente faz isso dentro de uma empresa, é melhoria de resultado financeiro, né? Então, se eu não dou esse passo, se eu não enxergo com essa ótica, eu estou sabotando a minha carreira, eu estou sabotando o meu negócio, consequentemente eu chego em casa mais estressado, né? Eu fico mais sem paciência, eu fico mais angustiado, e aí vira um ciclo vicioso. Então, o primeiro passo é realmente rotular, entender, isso aqui é o sabotador. Se quiser dar até um nome para ele, porque você já vai tirando da sua mente que isso é seu. Às vezes fala, eu não vou pensar assim não, eu falo que tem hora que parece até que eu sou doida, porque eu também tenho minhas autossabotagens que eu trabalho com ela todos os dias. Como eu trabalho com isso e sei as técnicas, para mim é muito mais fácil. Eu já percebo rapidinho e mando embora. Mas eu falo que tem hora que tem gente que pensa que eu sou doida, que eu começo, eu tenho muito, esse do prestativo, é algo que eu tenho que estar sempre alerta, do querer cuidar muito, fazer muito, hora que eu vejo, eu falo, parar, Suzana, faz as suas coisas, foca no seu negócio e depois você faz a outra parte. Porque senão a gente vai atropelando. E aquilo que é importante para o nosso sucesso, e sucesso como um todo, fica para depois, né? E aí gera muita frustração. Você citou algo interessante que eu, enquanto você falava, fiquei pensando. Muita coisa vem de quando a gente era criança. Esses registrozinhos aí, que acabam se tornando negativos para a gente se auto-sabotar, vem de situações em que nós vivemos enquanto nós éramos crianças. Mas muitos deles a gente vai acumulando também ao longo da vida. Por exemplo, eu posso ter uma autossabotagem, né? Posso ter me tornado um autossabotador X, desde que eu sou criança daquela forma. E como eu não tenho consciência disso, eu vou levando, meu cérebro já ligou o automático. Mas ao longo da vida, eu posso perdê-lo, posso acumular outros, posso mudar. Pode acontecer aí esse processo? É mais difícil, depende muito da situação, porque o que acontece? O momento que nossa mente vai sendo mais desenhada é lá na primeira infância, até os 5, 6 anos de idade, mais ou menos, que é lá onde nascem nossas feridas emocionais, os nossos recursos e os nossos maiores registros. O que geralmente a tendência é acontecer, e lá também a gente já vai criando, só para conectar aqui com o pessoal das empresas, tudo, a gente tem o nosso perfil comportamental. A maioria das grandes empresas, para fazer processo seletivo, usa essa ferramenta para entender, essa pessoa aqui é importante com números, essa aqui é importante, é boa com pessoas, essa aqui gosta de planejamento, para colocar a pessoa certa na área certa, que é uma ferramenta que a gente usa dentro do processo de coaching também. Então, geralmente, de acordo com cada perfil comportamental, já vem alguns sabotadores de presente, vamos dizer assim. Então, o que geralmente acontece eu tenho um sabotador lá atrás, ele não faz nem cosquinha, é como se fosse um arranhãozinho na mão. Só que vão repetindo as situações, eu vou repetindo esse comportamento, esse arranhão vira um corte, e aí começa a infeccionar, aí já não tá tendo mais jeito, tô tendo que tomar antibiótico, porque eu não fui trabalhando ele. Então, Lilian, geralmente, sempre esse sabotador que começou lá atrás, ele tende a se repetir durante toda a vida. O que pode acontecer, a gente chama de sabotadores cúmplices. Então, por exemplo, o principal sempre vai ser o prestativo, mas dependendo da situação, o meu prestativo vai chamar um amiguinho para vir junto. Então, eu tô com um projeto novo.
preciso criar um produto digital. O que eu vou fazer? Às vezes eu posso chamar o meu hiperrealizador, que é aquele fazer, e aí eu faço para mim, faço para os outros, e não tenho nem tempo de descansar, e fico esgotada, e fico estressada. Mas por quê? O meu sabotador principal estava tão no limite, outros, né? que ele acaba puxando. Isso acontece muito. Eu imagino que as pessoas que estão nos acompanhando possam ter se identificado com vários momentos, com várias situações, né? Isso, geralmente a gente tem um ou dois, assim, que são mais altos. E aí eles acabam puxando os outros. Por exemplo, teve uma pessoa que eu fiz uma sessão de sabotadores com ela não lembro se foi essa semana ou semana passada. E ela tinha uma questão do perfeccionismo, uma delas, que é o insistente, e ela tem o prestativo junto. Então ela não quer falar não, quer fazer tudo para todo mundo. O que estava acontecendo dentro do trabalho? Por ela ter o prestativo, ela já queria ajudar os outros. E por ela ter um insistente, a questão do perfeccionismo, ela trouxe o controlador junto, que é aquele que quer controlar tudo. Por quê? Deixa que eu controlo, que eu faço tudo bem feito e eu ainda ajudo todo mundo. Olha que bom. Só que aí, qual que é o feedback que ela teve da gestora dela? Sua produtividade está péssima. Por quê? Ela deixava tudo que era dela para depois, porque ela estava sobrecarregada, fazendo com qualidade e abraçando as atividades de todo mundo. Isso vale para a nossa carreira e para o nosso negócio, porque às vezes tem coisas do nosso negócio que é a nossa responsabilidade. Existem coisas que eu posso delegar, que as pessoas podem ser que façam de outra forma e a outra forma não necessariamente é ruim. Sim. Então, geralmente é isso que acontece. Tem sempre um ou dois que é aquele que você tem que ficar sempre alerta e eles podem puxar outros, mas é muito difícil mudar isso. Muda se a pessoa tiver um forte impacto emocional em algum momento da vida. Alguma coisa muito forte aí pode tendenciar a mudar para outros, mas é bem difícil. O que acontece é só, não estou dando conta, vou chamar mais alguns amiguinhos aqui para sabotar. Chama os funcionários dele. Né, mais ou menos isso. Autoconhecimento. Aí a gente entra numa parte mais prática, assim, né? Porque a gente falou, entendeu o que é, e aí você explicou muito bem pra gente o que são essas situações de autossabotagem, quais são os tipos de autossabotadores que existem, mas pra gente, de fato, se autoconhecer e aí ter consciência do que está acontecendo conosco pra gente buscar melhorias. Como é que faz isso na prática? Bom, vamos lá. Eu vou dar algumas dicas aqui para vocês. É claro que existem ferramentas, né, para a gente trabalhar isso de uma forma exclusiva. Existe uma ferramenta, por exemplo, que traz os 10 sabotadores. Qual que é a nota que você tem de cada um e quanto tempo você está no anjinho e quanto tempo você está no diabinho, que a gente consegue trabalhar. Mas como que eu faço isso de forma prática no meu dia a dia? É justamente essa questão da consciência. O autoconhecimento, ele está muito relacionado a gente investigar e entender mais sobre a gente mesmo. Porque no nosso tempo, e quando eu falo nosso tempo, independente da idade de todo mundo que está aqui, porque agora que está mudando um pouquinho isso, mas na nossa época não tinha uma escola sobre inteligência emocional, não tinha uma escola falando, se tiver situação assim estressante, faz dessa forma. Se você sofreu um bullying ali, faz desse jeito. Se vê os pais brigando, faz... Não. Você não tem, às vezes você aprende até algumas matérias que você nunca mais usa na vida, né? E hoje eu vejo algumas coisas que estão mudando. Existem algumas escolas que já estão implementando algumas coisas para ajudar, mas nós não tivemos. Então, o que geralmente acontece? Eu tô tão no meu dia a dia, apagando incêndio, e ali na rotina, ali no piloto automático, que eu não paro para me olhar, que eu não sei nem quem eu sou. Tem pessoas que às vezes vêm fazer processo de coaching comigo, e aí começa, minha carreira... Veio, acho que umas 2, 3 pessoas falando, já tô tomando até ansiolítico, porque eu não tô dando conta mais. Aí eu falo, pra quebrar o gelo, eu falo pra pessoa, quais são os seus sonhos? A pessoa fez assim, ó. De tipo, eu não tenho nem mais sonhos. Nem tenho mais. Porque eu me perdi tanto de eu mesmo, que eu não consigo. E, gente, você pode falar, Suzana, que sonho tá relacionado com o meu negócio ou com a minha carreira? Totalmente. Porque se eu não vejo o que eu quero fazer lá na frente, qual é o meu próximo passo, seja materialmente falando ou não, por que eu vou fazer? Eu viro um zumbi no meu dia a dia, eu fico só apagando incêndio. Então, o autoconhecimento, como que vocês podem fazer? É justamente começar a se investigar os gatilhos mentais que tem no dia a dia. O que é isso? Tal situação me estressou. Por que será que isso me estressou? O que está me gerando incômodo? Porque nunca é sobre o outro.
é sempre sobre a gente, né? Se vem alguém me criticar e falar, criticar quando eu falo uma crítica destrutiva, porque às vezes a gente fala, Su, faz desse jeito e não sei o quê. Mas se vem alguém querendo me destruir, falando mal do meu negócio ou de um projeto que eu entreguei, é mais sobre ele do que sobre eu. Então, a partir do momento que eu estou me cuidando, que eu me conheço, fica mais fácil eu lidar. O que eu indico para vocês? Tire um tempo, nem que seja meia horinha, gente. Meia horinha de um dia na semana não vai matar ninguém. Coloca os seus sonhos, né? O que você quer daqui 5, 10 anos? Dentro do seu negócio, dentro da sua vida pessoal, de bens materiais. Que história que você quer deixar? Se você tem filhos, eu quero deixar minha empresa, eu quero mostrar que eu cresci na minha carreira. E a partir do momento que você coloca no papel do que você quer se orgulhar, você vai dando os passinhos para trás para ver o que você quer fazer a partir de agora. Escreve as suas qualidades, tudo que você já conquistou, o que te incomoda, porque a gente tem que entender, né? Não só o que me faz bem, mas aquilo que me faz mal, porque aí eu vou me descobrindo, né? Todo mundo, às vezes, tem essa questão de gestão da empresa, gestão financeira, gestão não sei o quê, mas esquece da própria gestão. E se eu não faço a minha gestão, se eu não entendo onde está cada pedacinho meu, né? Se eu não faço uma matriz sobre eu, se eu tenho visão, missão, valores da empresa, mas não tenho sobre quem eu sou, fica muito difícil, eu começo a me sabotar. Então, é justamente isso, né? Para quem tem empresa, e sabe do que eu tô falando, missão, visão, valores, você precisa saber sobre você. Tanto é que existem ferramentas para a gente saber isso. Então, qual é a sua visão? O que você quer lá na frente? Qual que é a sua missão agora? Quais são os seus valores? Valores são muito importantes, né? Existe uma ferramenta que a gente identifica, mas só para entender um pouquinho, vocês entenderem a questão do autoconhecimento. Os valores são aquilo que regem as nossas decisões. Eu, por exemplo, sei que o meu principal valor é o de justiça. Então, eu entendo quando algo me incomoda. Porque o meu valor de justiça não é que eu só quero ser justa. É um negócio igual ao 15 que eu falei do perfeccionismo, é o meu de justiça. E isso já me gerou problemas no passado, principalmente com as pessoas mais próximas, porque isso não é justo, e faz isso, faz aquilo. A partir do momento que eu me entendo e que eu entendo que o outro pode ter valores e visão de mundo diferente da minha, eu consigo lidar melhor com os meus funcionários, com os meus sócios, com a minha equipe. Então, o autoconhecimento é justamente isso. Eu acho que o melhor dos mundos é pega um papel, pega uma caneta, identifiquei o prestativo, não precisa nem lembrar do nome. O nome é o que menos importa. Identifiquei esse sabotador, o que me incomoda, o que eu tenho de qualidade, que às vezes eu recebo feedback sobre isso, porque tem gente que às vezes a autoconfiança tá tão lá embaixo, né? Tá tão se sabotando que não vê qualidade. Então, que feedback que eu tenho recebido? E aí, esse autoconhecimento vai ajudar você a lidar com tudo isso. Então, é uma forma, é claro que existem técnicas que, infelizmente, não tem como a gente trazer tudo aqui, porque é muita informação, existe um processo de coaching para isso, mas a partir do momento que eu paro para olhar e entender o que eu quero, entender o que eu busco, entender o que me faz bem e entender o que me faz mal, eu consigo ter a consciência, ser muito mais produtivo, ser muito mais criativo, lidar melhor com o meu dia a dia. É a clareza, né? E clareza é tudo, só que eu preciso ter clareza, primeiramente, de quem eu sou, que às vezes a gente... Quem eu sou? A Suzana. Tá, eu não sou só a Suzana, eu sou um montão de coisas, né? Um montão de coisa, né? Saber isso. Um aglomerado. Chegou uma outra pergunta aqui da Flávia Horta. Obrigada, Flávia, pela participação. A crença limitante pode ser também uma autossabotagem? Pode. A crença, ela nada mais é que um pensamento que somente criou por alguma coisa que ela aprendeu, né? Então, é uma visão de mundo que não necessariamente é real. Então, porque eu tenho essa crença, eu vou me sabotar, né? Vou dar o exemplo do prestativo, que é da dificuldade de dizer não. Porque eu tenho a crença que eu preciso ser boa com todo mundo, e isso não está relacionado à bondade, tá, gente? Para quem faz isso, não está relacionado à bondade, é trabalhar sua autoconfiança e olhar mais para você. Mas se eu tenho a crença que eu tenho que me colocar os outros em primeiro lugar, eu vou me sabotar e eu não vou conseguir dizer não, né? Então, está totalmente relacionado, sim. E a crença é a ótica que eu tenho do mundo, é as mentiras que quando a crença me prejudica, né? Porque existe crença positiva também. Sim. Mas quando a crença está me sabotando, são as mentiras que alguém contou para mim ou que eu interpretei e que hoje minha mente entende como verdade. E aí isso faz com que eu me sabote, sim. Perfeito. Legal. Pergunta incrível. Legal.
Para a gente, então, caminhando para o fim já, Suzana, para a gente fechar o assunto. Na prática, você falou meia horinha de repente ali, um dia da semana, a gente desenha os nossos sonhos, vai colocando tudo no papel que a gente deseja para ir em busca de desvencilhar essa autossabotagem. Para a gente, de uma maneira resumida, como é que a gente faz? A gente está acompanhando aqui, tem quem está acompanhando, certeza que já, eu acho que eu sou esse, eu acho que eu sou aquele, acho que eu sou os três juntos. Para a gente, na prática, normal. porque vocês têm ferramentas, vocês são especialistas nisso, vocês têm toda uma classificação diferente, um olhar diferente para isso do que a gente para nós mesmos. Mas para a gente, na prática, começar a trilhar esse caminho, tem alguma receitinha de bolo além do que você passou? E aí, olha, a partir desse papelzinho, o que você faz ali para que a gente vá mudando o nosso mindset, esteja aberto a novas possibilidades, né? E, de fato, tente, pelo menos um pouco, ser menos autossabotadores. Tem sim, algumas coisas práticas que servem para todos, né? Porque para cada tipo de sabotador existem ações específicas, mas o que a gente pode fazer? Lembra que eu falei que existe o anjinho e o diabinho, que o anjinho é o modo sábio. Quanto mais tempo eu fico nesse modo sábio, menos eu me saboto. Então, quem se identificou com vários ou com todos os sabotadores é porque o modo sábio provavelmente está bem pequeno. Né, o modo sábio é a porcentagem do dia que eu não estou me sabotando. E é essencial que seja acima de 75%. Porque o nosso cérebro, ele tende para o negativo, né? Se eu fiz 2 coisas boas e 2 ruins, eu vou focar nas 2 ruins. Então, 75%, mesmo que eu foque um pouquinho, eu consigo ficar bem. Então, o que a gente pode fazer? Para aumentar esse modo sábio, consequentemente me sabotando menos. Esse papel que eu falei, o que é legal? Vocês já têm a consciência de um pouquinho de quem vocês são, né? De um pouquinho do seu comportamento, tudo certinho, um pouco do que te sabota. Então, é uma sementinha que você já plantou. Você tendo as suas qualidades, né, aquilo que você recebe de feedback, é algo que você precisa olhar sempre, principalmente no dia que você não está muito bem, é como se fosse um depósito da autoconfiança. E eu faço isso, tá, Lilian? Eu tenho, por exemplo, depoimentos dos meus clientes de coaching, depoimentos dos pacientes de hipnose, eu tenho tudo printado ou guardado. Porque o dia que eu não tô legal, porque tem dia que você acorda e você fala, ai, é normal, né? A gente é ser normal, humano. Né? Todo Então mundo eu vou tem lá. esses dias. Todo mundo. Aí eu vou lá no meu depósito e olho, eu falo, gente, mas eu vou ficar aqui, não vou ajudar a pessoa dessa forma. E é o que vocês podem fazer. Então, olha, eu sou batalhador, eu sou inteligente, eu sou não sei o quê. Olha o que eu já conquistei pro meu negócio, olha como eu já alavanquei minha carreira. Então, isso vai ajudando muito você ter o seu depósito. E tem uma dica que é sensacional, gente, que ajuda você ficar mais no modo sábio, diminuir a sua ansiedade, diminuir os seus sabotadores. E que é simples, e às vezes as pessoas não acreditam no poder por conta disso, que é a respiração consciente. E existem milhares de técnicas para cada motivo específico. Eu vou ensinar aqui para vocês uma que é muito simples e que aí você pode fazer em home office, dentro da empresa, em casa, em qualquer lugar. Como que funciona? É a respiração em 3 etapas. Então, você inspira, segura 3 segundos e solta 3 segundos. Então, inspira puxando o ar por 3 segundos, puxei o ar por 3 segundos, vou segurar ele mais 3 segundos. Segurei, eu solto por 3 segundos. Então, são 3 movimentos e 3 segundos em cada um. 2 minutinhos que você fizer no dia, se possível fazer umas 2, 3 vezes por dia, pelo menos esses minutos, você vai estar no modo sábio. Você não vai estar com a sua mente pensando que tem que ser perfeito, que eu não sou capaz, que eu vou procrastinar. Vai diminuir a sua ansiedade, vai oxigenar o seu cérebro, fazendo ele funcionar melhor, e aí você vai conseguir produzir mais. E o tempo que você fica no modo sábio, menos você se sabota. Então, a respiração é algo que é, assim, imprescindível para todos nós. Olha, que legal. Ah, tem uma reunião, tô nervoso. Respira antes, gente, ajuda muito. Um outro ponto é essa questão que eu falei do sabotador, de rotular ele. Para quê? Para que você não veja ele como uma parte sua, mas sim como uma camada que você aprendeu, mas que hoje está atrapalhando o seu negócio, está atrapalhando sua carreira, está atrapalhando sua vida como um todo. Percebeu que está vindo aquele pensamento que vai te sabotar?
cria uma frase ali para poder falar, não dá. E começar a fazer diferente. E um outro ponto também, que agora na pandemia está um pouquinho mais difícil a gente fazer, mas eu falo que é a questão do turistar no mundo. Isso ajuda também a ficar no modo sábio. O que é esse turistar no mundo? Estou no caminho da minha empresa. Hoje não está podendo muito algumas pessoas, mas estou no caminho da empresa, eu precisei ir no supermercado, que isso a gente tem que fazer. Ir olhando a sua cidade, o caminho, como se você estivesse turistando. Porque quando eu vou turistar em algum lugar, o que eu faço? Olha que lindo! E eu começo a reparar. Você se vislumbra, né? Isso. E quando eu tô no piloto automático, que eu tô lá me sabotando, eu não vejo, às vezes mudou a rua inteira. Plantaram árvore e eu não reparo. Então, se eu começo a colocar mais atenção, mais uma vez eu trago a minha mente para o momento presente e eu não me saboto. Isso pode ser no caminho do mercado, mas vai estar te ajudando depois, na hora que você estiver na empresa. E pode ser também não só no ver as coisas, nas coisas do dia a dia, sabe? Eu vou tomar um banho, deixa eu prestar atenção na água caindo, tomar um banho mais demorado, porque é um investimento de energia que você está fazendo para depois praticar suas atividades. É o estar ali naquele momento, né? Porque a gente liga o automático mesmo, e com esse turbilhão de pensamentos que a gente tem, o modo tensão que a gente ligou na pandemia já e não vai mais embora, a gente não consegue prestar atenção, às vezes, nas coisas boas que a gente enxergava antes e hoje não mais por conta do automático mesmo, né? Sim, isso mesmo. E aí é o momento realmente de você investir a sua energia, estar no momento presente para conseguir produzir mais. E às vezes tem coisa que a gente nem percebe. Pra você ter uma ideia, eu fui em uma das minhas formações, teve uma atividade que cada um perdia um dos 5 sentidos. No meu caso foi a visão. Então a gente foi jantar e eu fui jantar vendada. Foi uma das melhores refeições que eu fiz da minha vida, porque eu não estava ali olhando para ninguém. Eu estava focada ali e usei o meu paladar. Nem era a comida que eu mais gostava, mas o meu sentido do paladar ficou tão aguçado porque eu estava presente ali. Às vezes a gente come voando porque tem reunião, tem não sei o quê, e tem dias que precisa mesmo, mas às vezes à noite tomar um café não, que você vai despertar. Comer alguma coisinha antes de dormir, ou no café da manhã antes de trabalhar, já faz você começar seu dia melhor. Sim. Você começar a fazer o seu negócio de uma forma melhor. Isso é o famoso sair da caixinha, ou viver fora da caixinha. Por quê? Você sai totalmente do piloto automático. Sim. E saindo do piloto automático em atividades que teoricamente são simples, mas que a gente não costuma fazer, eu consigo ter muito mais sucesso, porque minha mente está muito mais saudável e menos com autossabotagem. Super bacana. Suzana, muito obrigada pela sua participação aqui conosco, falando sobre Não Sabote o Seu Sucesso. A Suzana, que é palestrante, hipnoterapeuta, coach especialista em mapeamento corporal e inteligência emocional. Muito obrigada, Suzana, pela sua participação aqui conosco. Uma ótima noite para você e vamos tentar botar em prática, prometo. Isso mesmo, é a ação que faz toda a diferença e vai ajudar todos vocês. Obrigada, Lilian, obrigada pelo convite de todo o pessoal da CIP. O que vocês precisarem, pessoal, pode contar comigo e não deixem os sabotadores falar mais alto, que com certeza vocês vão ter resultados incríveis. Legal, joga ele para lá que aí dá tudo certo. Obrigada, mesmo. Suzana. Imagina, até mais, tchau, tchau. Até mais. Terminando aqui mais uma on-live pela CIP Escola de Negócios. Você que nos acompanhou nos perfis do Face e do Instagram, nosso muito obrigada mais uma vez pela participação. E aquele recadinho que, aliás, não conta para ninguém. Eu tô contando aqui, na verdade, para você quase que em primeira mão. Na on-live, então, é super primeira mão. Já estão marcadas as datas do Congresso Empresarial da CIP 2020. Pois é, nesse momento diferenciado, um congresso diferenciado, com diversas palestras imperdíveis, tudo online, gratuito. Você só precisa se inscrever, demonstrar o seu interesse ali. Então eu te peço para ficar ligadinho nas publicações, em todas as ações, as novidades que vão aparecer no feed ali das redes sociais da CIP e também da CIP Escola de Negócios. Dias 4, 11, 18 e 25 de agosto, o tema Superando Adversidades, bem propício, aliás, né? Palestras de José Luiz Tejon, Márcio Iavelberg, Oscar Motomura
Júlio Tacano, sempre às 8 da noite, gratuito. Essa é a programação em primeira mão aqui para você do Congresso Empresarial da CIP 2020. Só ficar ligadinho nas redes sociais da CIP, a CIP Escola de Negócios, para saber mais e já garantir a sua participação. No mais, muito obrigada por você estar conosco em mais essa OnLive. Semana que vem tem mais e se mantenha informado porque sempre tem novidade por aí. Uma ótima noite para você.